Pessoal, vamos falar aqui nessa pequena aula, utilizando aqui os slides da UFMG, sobre o conceito de carga nuclear efetiva e como é que ela pode ser calculada, né? Carga nuclear nós sabemos o que é, né? É o número atômico vezes a carga elementar do elétron, né? Se eu tenho um núcleo, por exemplo, de sódio que tem 11 prótons, a carga é mais 11. Ou se eu quiser ter a carga propriamente, né, será 11 vezes a carga elementar. Tá certo? Então, carga nuclear nós sabemos o que se trata. Mas o que seria, então, carga nuclear efetiva? Vamos lá, então. Bom, primeiro vamos compreender, né, o que seja carga nuclear efetiva. Tá certo? Bom, os slides aí estão, né? Enfim, não vamos ficar em princípio lendo os textos que estão nos slides. Você pode parar, ler com calma, né? Enfim, assimilar as informações que estão aí escritas. Mas o fato é que a carga nuclear efetiva ela será sempre menor do que a carga nuclear, né? No caso a única exceção aí seria para o elétron no átomo de hidrogênio, né? E já vai ficar claro por quê. Suponhamos o seguinte, para compreendermos aí o conceito de carga nuclear efetiva. Sódio, número atômico, 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse único elétron que está, né, esse elétron 3s1, esse único elétron que está no último nível, no terceiro nível, nesse caso seria o último, né, de energia, entre esse elétron e o núcleo, onde estão as 11 cargas positivas, existem 10 elétrons. Entre o último elétron, né, o elétron mais externo de energia mais alta, no átomo de sódio, e as 11 cargas do núcleo, existem aí 10 elétrons. 10 elétrons. Então, moral da história, esse elétron, no caso do sódio, 3s, né, ele é atraído pelo núcleo, né, como se houvessem no núcleo efetivamente 11 cargas positivas? A resposta é não. Não. Então, embora a carga nuclear seja mais 11, ou enfim, 11 vezes, né, o valor da carga elementar, esse último elétron no átomo de sódio não é atraído pelo núcleo como se houvessem 11 cargas positivas no núcleo. Ele é atraído pelo núcleo como se houvesse um número menor de cargas no núcleo. Nós vamos dizer então que aqueles 10 elétrons que estão situados entre o elétron mais externo e o núcleo, eles estão blindando o elétron mais externo, de forma tal que, né, a carga nuclear, né, efetiva será a carga do núcleo, a carga nuclear, o número atômico, menos a chamada constante de blindagem. Mas isso, inclusive, está numa equação aí mais adiante, nós vamos comentar quando chegar na equação, né? O fato é que se eu considero um elétron mais externo, ou enfim, né, numa determinada configuração eletrônica eu considero um elétron, ainda que não seja o mais externo de todos, mas enfim, um elétron que está situado algo mais distante do núcleo, entre ele e o núcleo tenho outros elétrons, de forma tal que esse elétron que eu estou considerando, no caso do sódio, né, o elétron mais externo, o único elétron aí 3s, ele não é atraído pelo núcleo como se houvessem, né, no caso do sódio, 11 cargas positivas no núcleo, mas como se houvesse um número menor de carga. Por quê? De cargas. Porque esses elétrons que estão situados entre o elétron mais externo e o núcleo, nós vamos dizer que eles blindam esse elétron mais externo de parte da carga do núcleo, de forma que a carga que o elétron mais externo irá experienciar, por assim dizer, é menor do que a carga total do núcleo. Daí nós falamos em carga nuclear efetiva. Nesse exemplo do sódio, eu tenho 11 cargas positivas no núcleo, mas efetivamente esse elétron 3s não é atraído pelo núcleo como se lá houvessem 11 cargas positivas, mas sim como se houvesse uma carga menor, porque os 10 elétrons que estão situados entre ele, elétron mais externo, e o núcleo, blindam esse elétron mais externo de parte da carga nuclear. Bom, ok, compreendi, né? Os elétrons que estão situados entre o núcleo e um determinado elétron mais externo terminam blindando esse elétron mais externo de parte da carga do núcleo, né?
Bom, aí com relação a isso, nós vamos ter que considerar aí os diferentes poderes de penetração dos orbitais S, P, D e F, né? E aí nós temos a distribuição radial para, né, o elétron S, 2S, 2P, enfim, perdão, 1S, 2S, 2P, 3D, para ilustrar o quê? O máximo de probabilidade, né? Se eu considerar aí um mesmo nível de energia, o máximo de probabilidade de se encontrar um elétron, né, em relação ao núcleo, né, a distância relativa aí, né, que tem o máximo de probabilidade, que corresponde ao máximo de probabilidade de se encontrar o elétron em relação ao núcleo, né, ela vai ser menor, né, na média, para os elétrons S do que para os elétrons P, para os elétrons D e para os elétrons F. Eu vou dizer que o poder de penetração dos orbitais S é maior do que os orbitais P, que é maior do que dos orbitais D, que é maior, na média, do que dos orbitais F, né? E isso tem tudo a ver com a questão daquela constante de blindagem, né, que nós falamos ainda há pouco e que vai aparecer numa equação mais adiante, tá certo? Então, em princípio, como o poder de penetração, vamos comparar os orbitais S e P, por exemplo. Como os orbitais S têm um poder de penetração maior, né, em princípio, a capacidade deles de blindar, né, elétrons externos em relação à carga do núcleo também é maior. Nesse slide, então apenas coloca-se aí em palavras, digamos assim, aquilo, né, enfim, por escrito, melhor dizendo, né, aquilo que já havíamos mencionado, né, com relação ao que seja, né, carga nuclear efetiva, a capacidade dos elétrons mais internos de blindarem, né, os elétrons mais externos de parte da carga do núcleo, etc. Tá bom? E aí nós chegamos então àquela equação que eu mencionei ainda há pouco, né? Carga nuclear efetiva, Z efetiva é igual a Z menos S, né? Bom, Z é a carga do núcleo, o número atômico. S é a chamada constante de blindagem. Bom, o número atômico está na tabela periódica, eu sei o número atômico de cada elemento sem qualquer problema. Se eu calcular a carga, se eu calcular a constante de blindagem, eu saberei também para qualquer elemento qual o valor da carga nuclear efetiva, tá certo? Bom, uma maneira bastante rude, né, bastante grosseira, uma aproximação apenas, né, um tanto rude, mas enfim, uma maneira aproximada, né, bem simples de se calcular a constante de blindagem. Fiquemos de novo com o exemplo aí do sódio, né, número atômico 11, né, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Qual é a carga nuclear efetiva que é experienciada, por assim dizer, por esse elétron 3s? Ora, carga do núcleo é mais 11, tem 10 elétrons entre ele e o núcleo, né? 11 menos 10 igual a 1. Né? Eu simplesmente subtraio da carga total do núcleo o número de elétrons que estão situados entre o elétron de interesse, que nesse caso seria o elétron 3s do sódio, e subtraio então dessa carga, né, o número de elétrons que estão situados entre o elétron de interesse e o núcleo. No caso do sódio seria 10, 11 menos 10 igual a 1, carga nuclear efetiva seria igual a 1. Pronto. Bom, mas essa é uma maneira bastante rude, né, rudimentar, né, uma aproximação bastante grosseira. Né? Existem, enfim, outras alternativas. Né? E nós vamos mencionar então no slide seguinte. Nós chegamos então às chamadas regras de Slater. Regras de Slater. Né? Bom, existem maneiras, digamos, mais sofisticadas, né, de se calcular carga nuclear efetiva. Você vai encontrar na literatura artigos, né, utilizando aí as ferramentas, por assim dizer, da mecânica quântica para se calcular a carga nuclear efetiva, etc. As regras de Slater são regras empíricas, né, obtidas a partir de dados experimentais, e que, não obstante sua simplicidade, funcionam muito bem. Né? E são regras poucas e simples, né, conforme nós vamos ver, de forma tal que utilizá-las é bastante útil. Né? É bastante útil. Bom, as regras de Slater, o primeiro passo é, você escreve a configuração eletrônica do elemento. Né? Escreve a configuração eletrônica do elemento. Mas detalhe, nós sabemos que, por exemplo, a partir do escândio, né, o elemento com número atômico 21, 3D vem antes de 4s. Então a configuração do escândio é 3D1, 4s2. Né? Bom, mas no caso para escrever, para aplicar as regras de Slater, ainda que a pessoa termine errando ali, né, se for o caso a configuração eletrônica,
muitas vezes, enfim, isso termina não prejudicando pelo seguinte: depois de escrever a configuração eletrônica, né, você vai então dividir, né, os elétrons aí por número atômico principal e dentro do número atômico principal por número atômico secundário. Né? De forma tal que vai ficar realmente um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F e assim por diante. Né? Então a sequência vai ser uma sequência bastante simples. Então, para aplicar as regras de Slater, e lembrar que as regras de Slater são utilizadas para que possamos calcular a carga nuclear efetiva, o primeiro passo é escrever a configuração eletrônica do elemento e depois então dividir, né, os elétrons dessa forma, né? Certo? Número atômico principal, dentro do número atômico principal, número quântico principal e dentro do número quântico principal, o número quântico secundário. Né? Enfim, conforme colocado aí no slide, tá certo? Bom, primeiro passo, né, para se aplicar as regras de Slater é aquilo que nós mencionamos, escrever a configuração, né, e depois, enfim, reordenar os elétrons da forma como foi colocado no slide anterior, né, seguindo aquela sequência. E aí então nós chegamos nas regras de Slater propriamente ditas. Né? Agora nós vamos às regras propriamente ditas e, enfim, aplicando-as, nós poderemos calcular a constante de blindagem e a partir daí vai ficar fácil calcular qual é a carga nuclear efetiva. Bom, como é que se calcula então a constante de blindagem? Somando as contribuições dos diferentes elétrons para o valor da constante de blindagem. Né? E aí então nós temos as regras de Slater que vão explicitar qual afinal é a contribuição, né, de cada um desses elétrons para a constante de blindagem. Né? Bom, a contribuição do elétron para a constante de blindagem será zero para qualquer elétron exterior ao elétron considerado. Né? Suponhamos de novo, átomo de sódio, que eu desejasse calcular qual a carga nuclear efetiva para um dos elétrons 2s. A configuração é 1s, 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ora, os elétrons 2p6 e o elétron 3s1 estão energeticamente num nível de energia mais alto do que os elétrons 2s. Eles não se encontram entre os elétrons 2s e o núcleo. Então, qual será a contribuição, no caso do sódio, dos elétrons 2p e do elétron 3s para a carga nuclear efetiva dos elétrons 2s? Evidentemente vai ser zero, porque eles estão, né, se eu considerar ali o diagrama de nível de energia, né, de baixo para cima ou da esquerda para a direita, né, aumentando a energia, eles estão depois, né, os elétrons 2p do sódio e o elétron 3s, eles estão depois dos elétrons 2s. Então, qual o valor desses elétrons, qual a contribuição deles para a constante de blindagem, né, em relação aos elétrons 2s? Como eles estão depois, não estão interpostos entre o elétron de interesse e o núcleo, evidentemente a contribuição deles será zero. É isso que está aí na primeira regra de Slater. Né? Qualquer elétron exterior ao elétron considerado, ao elétron de interesse, para o qual eu desejo calcular a carga nuclear efetiva, contribui com zero para a constante de blindagem. Bom, o valor então para a constante de blindagem será de 0,35 para cada um dos outros elétrons do mesmo grupo que o elétron considerado, exceto no caso de elétrons 1s, para o qual a contribuição será 0,30. Então a contribuição para a constante de blindagem será 0,35 para cada um dos outros elétrons do mesmo grupo que o elétron considerado, exceto grupo 1s, no qual o valor será 0,30. Outra regra. Se o elétron considerado pertencer a um grupo ns ou np, cada elétron do nível n-1 contribui com 0,85 e cada elétron dos níveis mais internos contribui com 1. Então, se o elétron considerado pertencer a um grupo ns ou np, cada elétron do nível n-1 contribui com 0,85 e cada elétron dos níveis internos contribui com 1. Por outro lado, se o elétron considerado pertencer a um grupo Nd ou Nf, cada elétron dos grupos mais internos contribui com 1. Se o elétron considerado pertencer a um grupo Nd ou Nf, cada elétron dos grupos mais internos contribui com 1. Né? A melhor maneira de memorizar essas regras é praticar, sair calculando a carga nuclear efetiva
para os elementos. Peguei alguns elementos do bloco D, né, para ter elétrons D, para poder aplicar essa última regra, mas enfim, as regras são simples, memorizá-las é melhor fazer aplicando-as realmente. Tá certo? No slide seguinte tem alguns exemplos. Então nós temos aí a carga nuclear efetiva calculada para hidrogênio, berílio, flúor e magnésio. No caso do hidrogênio é aquilo que a gente mencionou, né? Quer dizer, só tem um elétron, quer dizer, não há nenhum elétron a mais, né? Entre esse elétron de interesse, que aliás é o único, e o núcleo. Então a constante de blindagem evidentemente é zero, e no caso do hidrogênio, a carga nuclear efetiva é igual à própria carga nuclear, né? Vai ser a única situação que isso vai efetivamente acontecer. No caso do berílio, eu quero calcular nesse caso a carga nuclear efetiva para um dos elétrons 2s, né? Um dos elétrons 2s. Então a carga nuclear efetiva vai ser a carga nuclear menos a constante de blindagem, né? A carga nuclear nesse caso é 4, né? Berílio número atômico 4. Bom, eu quero calcular a carga nuclear efetiva para um dos elétrons 2s, né? Então o outro elétron 2s contribui com 0,35, por isso que é 1 vezes 0,35. Né? E os outros dois elétrons estão um nível abaixo, né? E contribuem então com 0,85. E são dois elétrons, né? Um S2, por isso 2 vezes 0,85. Né? Fazendo os cálculos, né? 4 menos 1 vezes 0,35 mais 2 vezes 0,85 é igual a 1,95. Então, um desses elétrons, qualquer dos dois desses elétrons 2s do berílio, é atraído pelo núcleo como se lá houvessem não 4 cargas positivas, e sim 1,95 carga positiva. Né? No caso do flúor, 1s2, 2s2 e 2p5. Calculemos a carga nuclear efetiva para um dos 5 elétrons 2p. Né? Bom, carga do núcleo é 9, o número atômico é 9. Né? Percebam que no nível 2 nós temos 7 elétrons. Né? 7 elétrons. Bom, estou considerando aí a carga nuclear efetiva para um deles, né? Para um dos elétrons P. Então sobram 6, por isso que é 6 vezes 0,35. E aí, o nível mais interno, que está abaixo do 2s, cada elétron contribui com 0,85, por isso que é 2 vezes 0,85. Então, 9, que é a carga do núcleo, menos 6 vezes, porque são 7 elétrons no subnível 2, né? No nível 2, perdão, de energia, né? No átomo principal igual a 2. Eu estou calculando a carga nuclear efetiva aí para um dos elétrons, né? 2p, para um dos elétrons mais externos. Sobram 6, então são 7, eu estou calculando para um deles, então tem 6 blindando, né? Por isso que é 6 vezes 0,35, e mais internamente são 2 elétrons, um S2, por isso que é 2 vezes 0,85, fazendo as contas 5,20. Ou seja, um dos elétrons mais externos, um dos elétrons de valência, né, do flúor, será atraído pelo núcleo, não como se no núcleo houvessem 9 cargas positivas, mas como se houvessem 5,2 cargas positivas. Bom, magnésio número atômico 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Para calcular a constante de blindagem, então, para saber qual a carga nuclear efetiva experienciada por um dos elétrons 3s, então eu vou ter 12, que é a carga do núcleo, número atômico. Né? No próprio nível 3 são 2 elétrons, eu quero calcular a carga nuclear efetiva para um deles, então sobra mais um. Por isso que é 1 vezes 0,35. Né? Abaixo do nível 3 é o 2. N menos 1, N é igual a 3, N menos 1 é igual a 2. Então, por isso que os 8 elétrons aí contribuem com 0,85. E tudo que está abaixo de N menos 1 contribui com 1. Por isso que, então, nós teremos 2 vezes 1. Né? Somando tudo e subtraindo aí de 12, 2,85. Então, um dos elétrons 3s, por exemplo, do magnésio, é atraído pelo núcleo, como se lá houvessem 2,85 cargas positivas e não 12 cargas positivas. Tá certo? Então, qualquer coisa, transite desse slide para o slide anterior para revisar as regras e verifique, né, que efetivamente se está apenas aplicando as regras. Mas aí então nós chegamos nesses dois exemplos, né, para se calcular a carga nuclear efetiva para o níquel e para o zinco. Né? Não, aliás, perdão, desculpe. Calcular a carga nuclear efetiva para o níquel apenas, né? Z igual a 28.
tá certo? Lembrar que nesse caso nós temos elétrons D, né? Nós temos elétrons D de forma tal que a regra diferenciadas ali, né? Para o caso de haver elétrons aí ND e NF, né? Mas enfim, lembrar que a partir do elemento com número atômico 21, que é o escândio, 3D vem antes de 4s, né? Então a configuração para o níquel é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. 3d8 vem antes de 4s2, muito embora em muitos livros por aí, de química geral ou de química inorgânica, você vai encontrar 4s2, 3d8. Mas é 3d8, 4s2. Os elétrons 4s é que são os mais externos, é que são os mais fracamente ligados. Tanto é que no níquel mais 2, né, são justamente esses dois elétrons aí que são removidos, e níquel mais 2 é D8, né? Níquel mais 2 não é D6, né? É D8, tá certo? Então é 3D8, 4S2. Mas enfim, desejamos calcular aí, né? E aí no caso a configuração foi escrita, mas veja que inclusive lá pelo começo, né, aquela primeira etapa, escrever a configuração e depois ordenar os elétrons por ordem do número quântico principal e depois do número quântico secundário, ia ficar de qualquer forma 3D8, 4S2. Né? Mas enfim, ok, a carga no núcleo é 28, eu só preciso agora calcular a constante de blindagem. Né? Eu quero calcular a constante de blindagem para um desses elétrons 4s. Né? Bom, estou calculando para qualquer dos dois elétrons, sobra 1, por isso que é 1 vezes 0,35. Né? Bom, é 4s, n menos 1 é 3, né? É 3. 3s2, 3p6 e 3d8. São 16 elétrons ao todo. Por isso que é 16 vezes 0,85. Né? E aí depois tudo que está abaixo contribui com 1. Por isso que é 10 vezes 1. Né? Somando tudo, eu vou encontrar então que a carga nuclear efetiva é 4,05. Né? 4,05, ou seja, qualquer desses dois elétrons aí, 4s, é atraído pelo núcleo do níquel, não como se lá houvessem 28 cargas positivas, mas como se lá houvessem 4,05 cargas positivas. Bom, isso foi o cálculo da carga nuclear efetiva experienciada por qualquer dos dois elétrons 4s aí, tá certo? Bom, mas eu posso calcular também, evidentemente, para elétrons mais internos. Qual é a carga nuclear efetiva no níquel experienciada por um elétron 3D? É isso que aparece aí na sequência. Né? Então vai ser a carga do núcleo menos a constante de blindagem. Perfeito. Né? Bom, se é uns elétrons 3D, 3D8, eu estou considerando a carga nuclear efetiva experienciada por qualquer desses elétrons, sobram 7, por isso que é 7 vezes 0,35. Né? Bom, mas em se tratando de elétrons ND e NF, né, conforme está lá nas regras, ok, o que está ali no mesmo nível e subnível contribui com 0,35, por isso que é 7 vezes 0,35, que é 3D8. Né? Estou considerando para um dos elétrons, sobram 7. Tudo o que está abaixo disso, né, tudo que está abaixo disso, contribui com 1. Já não há mais aquela coisa de n-1 ser 0,85 e só o n-2 a partir do n-2 que seria 1. Não. Nesse caso, né, no mesmo nível subnível ali é 0,35 e tudo que está abaixo contribui com 1. É por isso que são 18, né? 4, 6, 10, 12, 18. Exatamente. Né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Né? 10, 16, 18. Por isso que é 18 vezes 1. Né? Fazendo os cálculos, né, nós chegamos aí a uma carga de 27,70, né, 7,55, desculpe, 7,55, né, para um desses elétrons 3D. Né. E por fim, como último exemplo aí, ainda para o níquel, né, qual é a carga nuclear efetiva experienciada por um dos elétrons, né, 1s. São dois elétrons, estou considerando a carga nuclear efetiva para qualquer deles, só sobra 1. E no caso dos elétrons 1s, nós sabemos que, se eu estou considerando apenas, né, o efeito de um elétron s sobre o outro, digamos assim, um dos elétrons s vai contribuir com 0,3 e não 0,35. Né? É por isso que é 1 vezes 0,3, fazendo as contas dá 27,7. Né?
perceba-se que mesmo um dos elétrons 1s, que são os mais próximos ao núcleo, mesmo para qualquer desses dois elétrons, a carga nuclear efetiva não é 28, é 27,7, porque um dos elétrons termina de qualquer forma blindando o outro, tá certo? Então, no caso aí, utilizando o níquel como exemplo, né, foram, enfim, vistas aí possibilidades diversas nas quais todas as regras de Slater puderam aí ser aplicadas, tá bom? Volte lá para o slide com as regras, confira com calma, né? Faça suas contas, tá certo? Nós chegamos nesse slide então, né, para ver, enfim, para poder comparar como é que a carga nuclear efetiva varia ao longo do mesmo grupo, né? Lembrar que aí é o grupo do lítio, tá certo? Enfim, grupo 1 da tabela periódica, né? Foi colocado aí na horizontal, né? Mas enfim, é o grupo, né? Tá certo? Então, o que nós observamos é que, pelas regras de Slater, né? Ok, a carga nuclear efetiva do sódio é maior do que a do lítio, mas aí para sódio, rubídio e césio, as cargas são iguais, né? Essa é uma das limitações, digamos assim, das regras de Slater. Não parece muito razoável, né? Que a carga nuclear efetiva do césio seja a mesma que é para o sódio, para o potássio e para o rubídio, né? Mas enfim, você vai encontrar valores mais exatos, né, calculados, como eu disse, aí, utilizando-se, né, as equações da mecânica quântica, etc. Mas enfim, para o dia a dia ali, né, por assim dizer, as regras de Slater nos são suficientes. Você vai encontrar aí, no caso, na literatura, e enfim, na internet hoje em dia é fácil achar, em sites, inclusive, valores mais exatos, né, para a carga nuclear efetiva, utilizando-se, então, calculados, então, utilizando-se aí, enfim, as poderosas ferramentas da mecânica quântica. E aí nós chegamos então, um exemplo, né? Como é que a carga nuclear efetiva varia ao longo de um período, né, na tabela periódica, tá certo? Nós podemos perceber aí que a carga nuclear efetiva aumenta, né? Indo aí do lítio para o neônio, a carga nuclear efetiva aumenta, né, com o valor da carga nuclear, tá certo? Mas em relação, por exemplo, às tais propriedades periódicas, né, verifica-se muitas vezes correlacionar determinada propriedade com a carga nuclear efetiva fornece melhores resultados, né? Se a relação for linear, fornece uma reta com coeficiente de correlação maior, por exemplo, do que você correlacionar simplesmente com a carga nuclear, tá certo? Mas enfim, você pode aí, no caso, como exercício, tomar aí os elementos mais leves, né, da tabela periódica, calcular, por exemplo, até o zinco, até o elemento com número atômico 30, né? Os valores de carga nuclear efetiva utilizando as regras de Slater, tá certo? Mas enfim, inclusive aparecem aí, né, explicações, né, nesse caso aí do período, por que a carga nuclear efetiva varia dessa forma ao longo de um período, tá certo? Mas enfim, leia aí, compare os valores, tá certo? Fica aí como leitura recomendada, mas aproveite e faça como exercício, né? Calcular o valor de zero efetivo, por exemplo, o elemento até o número atômico 30. E aí, então, uma pequena tabela com valores de carga nuclear efetiva para uns tantos elementos, né? Geralmente se procura, como de resto, né, em outros momentos, pegar aí os elementos dos blocos S e P e tal, porque são elementos que se comportam, né, mais arrumadinhos, etc. Enfim, né, comportamentos mais lineares, mais arrumados. Mas enfim, alguns pontos a destacar aí nessa tabela, né? Bom, primeiro que o único elemento aí para o qual a carga nuclear efetiva, o único elétron, né, para o qual a carga nuclear efetiva é a própria carga do núcleo, é o elétron S aí do átomo de hidrogênio, porque afinal só tem um elétron, né? Não tem outro para blindá-lo da carga do núcleo, né? Se você considerar aí dentro de um mesmo período, né, do lítio para o neônio, né, você observa as variações, como é que a carga nuclear efetiva varia, né? E considerado para os elementos todos, né, o que se percebe é o quê? Quanto mais distante do núcleo se encontra o elétron, menor é a sua carga nuclear efetiva, e quanto mais próximo do núcleo se encontra o elétron de interesse, maior é a sua carga nuclear efetiva. Isso é bastante natural, porque quanto mais próximo do núcleo está determinado elétron, menor é o número de elétrons situados entre ele e o núcleo, de forma tal que menor será o valor da constante de blindagem e, por conseguinte, maior será o valor da carga nuclear efetiva. Tá certo? Mas enfim, fica a tabela aí para vocês analisarem, né, compararem valores, etc.
E inclusive pode aproveitar esses valores aí que já estão calculados, né? Calcular, por exemplo, para esses elementos e verificar se encontram realmente esses valores, né? Com base aí na regra de Slater, tá certo? Então, muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.